Eu sou o Reni Adriano, sou autor do espetáculo A Idade da Peste, que é o meu segundo texto para teatro. O primeiro foi um texto de 2019 chamado De Volta a Reims, que é a adaptação de um livro autobiográfico do filósofo francês Didier Eribon. Essa adaptação eu fiz a pedido do ator, à época, o Pedro Vieira. Ele tinha trazido este livro da França, tinha assistido a uma adaptação no Festival de Teatro de Avignon, tinha inclusive já voltado com os direitos, tanto do Didier Eribon como da adaptação, que ele já trouxe pronta. Ele então pediu a minha orientação para estudo da obra. Já tínhamos feito trabalhos juntos, eu orientando os estudos dele sobre algum tema relacionado a alguma peça que ele fazia. E neste caso, especialmente porque o Didier Eribon é conhecido como o biógrafo do Michel Foucault, o filósofo francês, e é um autor que eu estudei muito, a minha formação também é filosofia, então houve essa coincidência. E nos apaixonamos pelo trabalho que fizemos juntos, pelo estudo daquele livro, e ao final do estudo nós chegamos à conclusão que a adaptação que o Pedro já havia trazido de Avignon não contemplava os temas que gostaríamos de discutir no contexto brasileiro. E então ele me perguntou a queima-roupa se eu fazia a adaptação. E eu estava tão envolvido, estava tão fascinado, né, e acho que deu tão certo o nosso trabalho junto que eu de pronto falei que sim, que eu aceitava fazer. E assim foi feito. Esse trabalho foi brilhantemente dirigido pela Cássia Goulart em 2019 e eu tive a sorte de ter a Cássia, um segundo trabalho com a Cássia e tê-la como atriz e diretora desse novo espetáculo que é A Idade da Peste. Esse projeto, A Idade da Peste, nasceu, na verdade, de um antigo projeto nosso de adaptar o livro A Idade do Ferro, do Coetzee, que é um escritor sul-africano, branco, radicado na Austrália, Nobel de Literatura, e é um escritor em cuja obra aparece muito esse problema racial como uma espécie de desonra branca, né? E este livro em especial, A Idade do Ferro, é uma história que se passa no contexto do apartheid, uma professora universitária de uma formação humanista incrível, exemplar, lidando com os dilemas de uma consciência branca naquele contexto, naquele momento. A Cássia adora esse livro, eu também, e tínhamos a ideia de adaptá-lo. Escrevemos o projeto, e aí começamos a ler juntos o livro, já com esse intuito de começar a desenhar uma possível adaptação para os palcos. E ao longo da leitura, a certa altura, alguma coisa começou a me incomodar e eu fui sentindo com cada vez mais força uma vontade de simplesmente não fazer. Só que eu não conseguia falar para a Cássia porque eu não tinha achado ainda o motivo. Eu pensava, mas por que eu não quero fazer? E assim lemos o livro todo durante vários encontros que tivemos. E aí ao terminar a leitura, voltei para casa, não disse nada. Mas com o passar dos dias eu fui pensando e até que eu entendi por que eu não queria fazer. Eu não queria fazer porque no livro, Coetzee, sendo um homem branco, ele confere muita dignidade àquela personagem, àquela mulher. E eu achava que nenhum branco, principalmente depois de estudar o tema da branquitude mais a fundo, eu entendia que nenhum branco tinha direito à dignidade num contexto obsceno como aquele do apartheid, né? Então, por isso, eu me recusei a fazer. Mas eu queria discutir, a vontade de discutir a branquitude, ela veio com muita força. Eu então comecei a pensar o que aconteceria se uma mulher de classe média alta, no contexto da classe média paulistana, uma mulher se descobrisse branca, isso se daria a que custo? E qual a possibilidade de um discurso desse lugar da branquitude numa constatação franca dessa ocupação infame desse lugar, né? Desse lugar que é indefensável de todas as formas. E essa ideia começou a me entusiasmar. Eu disse, ótimo, não vamos fazer mais A Idade do Ferro. Liguei para a Cássia, falei o que eu pretendia fazer. Olha, vamos fazer o seguinte, é uma mulher branca,
no contexto brasileiro. E o filho da empregada dela é morto dentro da casa dela e dispara a consciência a partir disso. E aí o desafio é como, como trazer essa consciência para essa mulher sem redimi-la, né? Sem que ela seja elogiada como uma antirracista, veja que incrível. Não, ela tem consciência desse lugar que ela ocupa, ela tem uma franqueza na fala do lugar que ela ocupa, mas ela não desocupa esse lugar. Ela não arreda pé desse território de bastante privilégio, né? E que para se sustentar precisa de coisas extremamente degradantes, como por exemplo o assassinato de um menino negro, para garantir esses privilégios brancos. Mas eu só falo dessa origem do projeto a partir de uma leitura do Coetzee quando eu tenho tempo de me explicar, porque já aconteceu mais de uma vez de falarmos do Coetzee e o jornalista, por exemplo, entender que era uma adaptação. Mesmo que deixássemos claro que não era uma adaptação, já aconteceu esse erro algumas vezes. Então, para evitar esse equívoco, eu só falo disso quando eu tenho tempo para me explicar. E a referência ao Coetzee, ela está dada na obra. Já pelo título, né, é uma espécie de é um diálogo, mas uma espécie também de contestação ao Coetzee, dizendo, não, essa época, a idade aqui, a qual eu me refiro, de onde eu olho, é a idade da peste, porque é uma peste mesmo isso, né, que assola o nosso país. Né, é um problema mundial, claro, mas eu penso nessa peste dessa segregação racial que acontece no nosso território e a custos brutais, né, com índices inacreditáveis de assassinato e outras formas de segregação. Então só podia chamar isso de a Idade da Peste. Então, além do título, né, desse jogo com título, há também referência na própria peça, né? Na cena 6, se não me engano, cena 7, a personagem diz: eu estou deixando as coisas pararem de funcionar. E isso é uma frase do livro do Coetzee. E ela diz, como aquela personagem do livro, da novela de Coetzee, ela faz essa referência porque é uma forma também de trazer uma certa ilustração. A senhora C da peça não é uma pessoa simplesmente alienada. Ela tem ela tem uma referência de cultura formal, canônica, razoável. Então ela leu Coetzee, ela leu Hannah Arendt, que ela cita, inclusive, né, em muitos momentos. E depois na conversa com o escritor por telefone, ele até dá uma alfinetada nela, dizendo, Conceição Evaristo, que a senhora evidentemente não leu, né, porque a senhora provavelmente a senhora só leu autores brancos, né, porque o cânone é branco. Então essa referência é bem pontual para trazer algo sobre o entendimento dessa mulher, que leu Hannah Arendt, sabe da teoria da banalidade do mal, por exemplo, leu Homens em Tempos Sombrios, né? A banalidade do mal está lá em Eichmann, em Jerusalém. Então, com tudo isso, ela não viu ainda que ocupava um lugar privilegiado, que custava muitas vidas negras e que vem custando ao longo de séculos, né? E ela não tinha se dado conta disso, embora dissesse a torto e a direito sobre os tempos sombrios e a banalidade do mal, que no caso da Hannah Arendt é extraído do contexto do Holocausto, do julgamento, né, do Eichmann em Jerusalém. Eu acho que entre muitas coisas que a gente pode falar desse texto, mas aí como escritor, acho que uma coisa que não dá para não enfatizar é justamente o aspecto literário do texto. Para mim a palavra é muito, mas muito importante. Então, eu não tenho uma preocupação de ser um dramaturgo que pense muito as regras da dramaturgia com uma espécie de texto que já fosse para ser falado. Eu prefiro o desafio de escrever um texto literário para um ator específico, então eu escrevi um texto que foi para o Pedro Vieira, escrevi um texto que foi específico para a Cássia Goulart, partiu da nossa discussão, dos nossos estudos, das nossas conversações, nossas parcerias fortes, mas é um texto que ela tinha que se virar para dar conta como atriz. E talvez poucas atrizes se dispusessem a fazer isso,
porque é um texto literário, é um texto muito difícil para fazer caber na boca do ator. E eu não tenho interesse nenhum em escrever de uma outra forma. Eu quero sustentar essa forma de escrever, que é uma forma literária, eu tenho consciência, e que talvez não seja todo ator que queira fazer, mas como também eu não tenho de antemão um texto para dar para um ator, eu só pretendo continuar escrevendo para o teatro a pedido de um ator. Eu acho isso uma forma desafiadora. Eu acho que mergulhar num tema provocado de fora, escrever para uma pessoa específica, eu acho isso fascinante. Me interessa, na verdade, escrever assim. Então parte já de uma confiança, eu confiando no ator e o ator confiando em mim, e nós dois, nossos entendimentos artísticos, nossos desafios artísticos, ou nossas loucuras artísticas, como diz a Cássia. Então a gente vai se provocando, descobrindo um caminho e trazendo uma forma possível. Quando a gente olha para aquele texto, A Idade da Peste, ou escuta no palco, a gente tem um estranhamento imenso e ao mesmo tempo um grande fascínio que a performance da Cássia suscita no público, né? Eu ouço os comentários depois, a reação, como que ela consegue fazer, dar uma forma cênica para um texto assim com essa complexidade. Embora o texto tenha essa complexidade, tem um outro aspecto dele também que, pelo tema do racismo no contexto da branquitude, falando então num país em que as pessoas não querem discutir isso, né? Existe uma resistência, principalmente, de pessoas brancas de se colocarem como responsáveis, no lugar de uma responsabilidade, nesses lugares raciais a que somos destinados já quando nascemos pelo nosso fenótipo. Eu quis, ao mesmo tempo que fazer um texto com um refinamento literário, eu aceitei fazer no meio do texto algumas concessões, que é torná-lo um pouquinho mais didático em alguns momentos, para que não tenha a menor possibilidade de uma saída pela tangente quando o que se propõe é discutir explicitamente a responsabilidade de pessoas brancas diante do racismo. Eu sempre estive próximo do teatro, né, há muitos anos, muitas vezes orientando atores em pesquisas, ou fazendo trabalhos de contrapartida com mediação de leitura, porque eu sou mediador de leitura há mais de 20 anos e é um trabalho que eu faço com extremo prazer, com uma dedicação muito grande. Mais adiante eu posso falar mais um pouco disso. Então a minha relação com o teatro sempre foi trazendo alguma contribuição conceitual, uma contribuição intelectual na condução, na orientação de estudos para atores, ou nessa parte da mediação cultural como contrapartida de algum projeto, algum edital em que eventualmente estivesse inscrito aquele projeto. E eu acho que a forma como surgiu a escrita para o teatro, ela vem de uma maneira muito orgânica por causa disso, né? Esses dois textos surgem de um diálogo profundo com o ator com quem eu estou trabalhando e o ator cujo trabalho eu conheço, o ator cujo pensamento, cujas preocupações eu conheço. Então, é de uma maneira muito, muito orgânica mesmo, muito substancial. Já a mediação de leitura, eu também já vinha trazendo uma aproximação com a linguagem teatral. Eu não tenho formação teatral, mas a certa altura, na minha formação de mediadores, eu fui me preocupando cada vez mais com métodos. Então, como é que você... Porque os cursos de mediação de leitura, de um modo geral, são cursos de interpretação de texto. São cursos que eu acho que qualificam a leitura conforme os instrumentos do cânone literário, da crítica literária, mas poucas vezes tem elementos ali consistentes de mediação de leitura, quer dizer, preparar a pessoa para sentar numa roda de leitura com jovens ou com crianças e fazer uma condução aprofundada dessa leitura. Como é que faz isso, né? É esse o desafio. Ou então, como é que você prepara pessoas para fazer uma leitura pública? E aí, no âmbito da roda de leitura, eu achava que a minha metodologia já estava mais consolidada, mas eu precisava ter mais instrumentos para preparar a pessoa para ter uma disponibilidade corpórea para fazer uma leitura pública. Então tem algo mais do aspecto performático. Então como é que se prepara o leitor para colocá-lo em estado de leitor
público. E isso, para mim, a resposta ela estaria muito próxima do ofício do ator. Eu não sou ator, então eu contratei uma atriz para me dar esse preparo, para me ensinar a provocar essa disponibilidade corpórea através de exercícios teatrais. E ela fez um workshop intensivo comigo, e aí a partir dessa experiência eu entendi como é que se chegava àquilo, como é que se propunha, se provocava o potencial leitor público para isso, e aí eu comecei a adaptar para a minha própria metodologia, eu criei uma metodologia. Então, hoje eu consigo, por exemplo, além de provocar com exercícios de improvisação teatral, provocar esse estado poético, essa disponibilidade para o leitor público, eu consigo também fazer, como eu fiz recentemente no estado do Pará, com adolescentes, eu consigo criar uma provocação, um exercício em que a pessoa é desafiada a encontrar a própria voz, a construir a própria voz através da leitura de poesia. Então essa voz que é como uma marca de uma digital, né? Ela tem uma identidade. Como é que se cria isso? É possível criar isso? Como é que se potencializa essa voz através do estudo da leitura de poesia? Eu fiz essa proposta a partir de vários poemas do João Cabral de Melo Neto com adolescentes de 12 a 15 anos e o resultado foi muito espantoso. Então o que eu já vinha lendo do Paul Zumthor, que é muito focado, apaixonado por a leitura pública como performance, né? E ele fala especialmente da importância da voz, do uso que se faz da voz. Então tudo que eu já tinha lido e almejado no Paul Zumthor, eu consegui agora achar um caminho para fazer isso repercutir no meu trabalho, como método mesmo, como metodologia do preparo do mediador de leitura, daquele que vai fazer a leitura pública, a leitura para uma plateia, no espaço público. Então agora é o momento que eu quero retornar ao Paul Zumthor para reconhecer essa minha prática e fortalecer mais essa teoria, esse entendimento em torno dessa metodologia. Porque eu estou numa fase de sistematização dessa metodologia. Eu acho que são passos muito caros, existe uma demanda muito grande para esse entendimento metodológico da formação de mediadores. Educadores me procuram para isso, faço muitos trabalhos com professores, inclusive. Então agora acho que chegou o momento de sistematizar isso. E eu sempre quis voltar para o âmbito acadêmico para fazer essa sistematização, fazer essa junção com uma formação teórica robusta e essa interface, né, com o campo e a universidade, porque eu não quero ficar também só na universidade. Eu quero transitar entre a universidade e esses campos por onde eu trabalho, porque eu acho que o trabalho do mediador é esse mesmo das dobras, né, desses entroncamentos. Então não posso ficar só na universidade teorizando, eu tenho que fazer esse intercâmbio. Eu não me vejo numa cátedra universitária, por exemplo, mas eu me vejo dando cursos de extensão numa universidade. E eu pensei muito como que eu ia chegar nisso, e tudo que aparecia para mim era a possibilidade de fazer isso dentro das faculdades de educação. Falei, puxa, mas eu vou para a educação, por exemplo, para a USP, aí eu faço uma dissertação de mestrado sobre metodologia, e é isso só. Eu preciso, eu quero fazer mais, eu quero poder trocar, eu quero uma coisa mais substancial. Que eu não me faça abandonar, usar o campo simplesmente como lugar de onde se extrai o conhecimento e depois eu coloco na academia. Eu tenho que fazer esse intercâmbio, produzir lá na academia e trazer de volta para cá, enriquecer nesses espaços numa dinâmica constante. E aí surgiu recentemente a Escola Superior de Arte Célia Helena, junto com o Itaú Cultural, criou um mestrado profissional em artes da cena. E tem várias ênfases ali, laboratório em artes e mediação cultural. E aí, quando eu li o edital, eu falei, mas esse mestrado foi feito para mim, né? Porque eu posso trazer todo esse arcabouço que eu extraí, toda essa criação, né, metodológica que eu tenho, que é prática, e uni-la a um arcabouço teórico que eu já tenho também, porque eu tenho a obrigação de ser um estudioso da minha área, então eu estou antenado com o que se produz sobre mediação de leitura na academia,
mas pensar isso no quadro mais geral da mediação cultural. Então, pensar uma forma mais expandida de mediação, ao mesmo tempo com um rigor metodológico, porque eu quero sistematizar essas metodologias e aperfeiçoá-las, eu quero aperfeiçoá-las e entender melhor até a minha própria trajetória pelo olhar de outros colegas, né, que a ideia é esse intercâmbio entre artistas do país inteiro, são 30 artistas selecionados. Então aí eu passei pelo processo seletivo e fui chamado para começar em maio deste ano. Outras aproximações do teatro, além do uso, né, de uma linguagem corporal, uma linguagem cênica, de uma linguagem mais performática, né, no caso dessa atriz que me preparou para que eu então entendesse essa provocação, enfim, além dessa aproximação com o teatro para criar um método, né, usar a linguagem como método para mediação de leitura, eu já tinha uma aproximação com o teatro na mediação, mas lendo, né, conduzindo rodas de leitura como contrapartida em projetos teatrais. Então, por exemplo, quando a Cássia Goulart fez A Morte de Ivan Ilitch em 2012, a contrapartida foi comprarmos 50 exemplares do livro, darmos esses livros para 50 jovens de escolas públicas, jovens do ensino médio, mas não só isso. Não basta você dar o livro, né? Se a pessoa não tem o hábito de ler, não adianta você só dar o livro. Então o que eu fiz? Eu qualifiquei essa leitura com rodas de leitura. Eu fiz essa leitura mediada nessas escolas, em 2 escolas estaduais de Diadema. E aí, depois do trabalho de leitura com esse grupo, leitura e discussão aprofundada do livro, onde também eu já vinha trazendo algumas noções de dramaturgia, pensando, olha, como será que vai ser a adaptação? Porque vai ser uma atriz só fazendo, são várias personagens aqui, mas ela vai fazer um monólogo. Então, quais serão as dificuldades para adaptar? Ia trazendo essas noções para eles, além de aprofundar muito na obra do Tolstói, enquanto literatura mesmo, enquanto novela, né? Canônica, universal. Ao final do processo, esses meninos e essas meninas ganharam um par de ingressos para assistir a peça. E isso foi muito, muito importante para eles, porque, principalmente pela beleza já do trabalho, mas também a grande maioria ia pela primeira vez ao teatro, e levando um amigo ou um parente. E anos depois, quando essa peça estava em cartaz de novo na Biblioteca Mário de Andrade, eu fiz contato, que eu tenho contato com alguns deles ainda, falei, olha, essa peça, lembram desse trabalho? Essa peça vai estar de novo, em cartaz em São Paulo, então se vocês quiserem ver, eu posso pedir para reservar ingressos e tudo. E tinha uma menina que falou, nossa, o livro, foi muito importante ter o livro, porque ele ficou na minha casa até que um dia minha mãe leu. E quando ela leu, ela ficou completamente apaixonada e ela deseja muito assistir a peça, então eu vou poder ir com ela dessa vez. Então, ter o objeto livro ali, né, a presença física dessa obra, pela simples disponibilidade dentro de uma casa, alguma coisa vai acontecer, vai chegar um momento que alguém vai ler. Aquela pessoa vai poder emprestar o livro, vai poder recomendar esse livro. Então ela também vai ter essa função na mediação cultural, na mediação de leitura. Quanto à literatura, engraçado que eu deixei para falar por último da literatura, e a literatura foi o que chegou primeiro para mim, né? Mas eu tenho um romance chamado Lugar, um romance que foi bastante premiado, um romance de 2010, e tenho outro romance em construção, mas por uma série de questões eu não tenho prazo para terminá-lo. O processo dele é um processo realmente bem mais lento e eu já estou aceitando que seja assim no tempo dele. O romance se chama Lugar, foi publicado em 2010 pela editora Tinta Negra e com ele eu ganhei o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, quando ele ainda era inédito. Depois de publicado, eu ganhei o Machado de Assis, da Fundação Biblioteca Nacional, e fui finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, um dos 10 finalistas na categoria Livro do Ano, Escritor Estreante. Eu acho que profissionalmente eu estou num momento de inflexão muito importante, eu estou gostando muito desse momento, que
que eu acho que é um momento de amadurecimento em que eu posso ter mais consciência da articulação dessas três atividades, né? A mediação de leitura, a escrita literária e a escrita para o teatro, e com essa disponibilidade de sustentar uma forma mais literária no texto cênico, para o ator que se disponha a fazer isso. Então, estou muito entusiasmado com essa fase de amadurecimento, que eu acho que ela acaba sendo coroada com essa possibilidade desse mestrado profissional em artes da cena, com ênfase em mediação cultural, trazendo toda essa bagagem, que foi uma bagagem composta a partir de muita resistência, porque não é fácil viver de projetos culturais. Então, a fase que tem bastante trabalho, a fase que não tem trabalho nenhum. Já pensei vários momentos, eu estive assim, à beira de voltar a trabalhar como funcionário de uma empresa ou uma instituição, e assim eu não teria a flexibilidade necessária para me dedicar aos projetos de mediação. Eu já passei por processo seletivo, já fui chamado para trabalhar, ser contratado em tempo integral em alguma instituição, e resistir mais um pouco e desistir na hora da contratação. Se eu me vincular a uma instituição em tempo integral, eu perco essa flexibilidade para fazer trabalhos, por exemplo, como o que eu faço no Pará, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social de uma cidade do interior chamada Paragominas. Eu tenho feito um trabalho muito bonito nos últimos anos, que é a criação de 6 salas de leitura em 4 equipamentos do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Então são 4 núcleos que tem, 4 bairros diferentes, mais uma sala no CREAS. CREAS já é uma instância do serviço social em que pessoas já sofreram violência, né? Então são 4 CRAS, um CREAS e um abrigo para crianças e jovens. Então são 6 espaços de leitura que eu idealizei. A curadoria de todo o acervo foi feita por mim. Então tem essa idealização desses espaços, tem feito a curadoria para a compra desse acervo, um acervo de altíssima qualidade para todas as faixas etárias, e o preparo de 50 jovens, 50 adolescentes para serem mediadores nesses espaços. São eles que vão dinamizar essas leituras, fazer clubes de leitura, conduzir rodas de leitura com seus colegas e promover a leitura pública para crianças de todas as idades, de 0 a 12 anos, para jovens, para adultos e para idosos. Então tem esse trabalho intergeracional também, propiciado pela interação através da leitura. Então é um trabalho extremamente bonito, potente, e que eu jamais poderia fazer se eu tivesse vínculo integral com uma única instituição. E é um tipo de trabalho também que me permite perceber uma capilaridade para um alcance da leitura de uma maneira que eu nunca tinha imaginado, que é a integração para chegar a lugares, a um público extremamente desprovido de recursos, desprovido de direitos, e a literatura chegar então como um direito, aproveitando essa capilaridade do próprio serviço social, muitas vezes um serviço emergencial, como por exemplo um dos CRAS que está abrigando pessoas na época de muita chuva, pessoas perderam casas, e esses espaços estão sendo usados por essas famílias que vão ter acesso também à leitura, porque esses jovens que eu estou formando vão ler para essas pessoas também ali nesse espaço. Então a leitura que chega como um instrumento de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é um serviço da proteção básica da assistência social. Então eu estou com 41 anos, resisti muito até aqui, e acho que chegou a hora então de olhar para isso tudo que eu fiz, requalificar academicamente e me pensar como referência mesmo para isso que eu faço, porque eu acho que eu tenho condições de ser referência
em mediação cultural, especialmente mediação de leitura, porque eu trabalhei muito para isso. Então, ter essa junção do reconhecimento acadêmico, da qualificação acadêmica bem orientada, com uma prática robusta, acho que me coloca num outro nível em que eu me sinto mais confortável para, inclusive, incidir em políticas públicas, porque eu quero que o meu trabalho, eu conduzi o meu trabalho de modo a ver incidência em políticas públicas. E com essa novidade que para mim se apresentou, que é a possibilidade de aproveitar a capilaridade dos serviços de assistência social para levar a leitura como um direito a essas pessoas. E com todo o cuidado de não usar simplesmente a leitura para um viés assistencialista, mas usar esses equipamentos assistencialistas ou assistenciais para a garantia de acesso a produções culturais de qualidade. E tudo isso tornando mais sólida ainda essa interface que eu já venho construindo ao longo desses anos entre a produção literária, para a produção dramatúrgica e a mediação cultural nessas duas linguagens, literatura e teatro.